e ele hoje vai dar a mensagem da Palavra de Deus. No mês passado ele foi a Israel e certamente ele tem histórias para contar disso, mas não só das histórias da sua experiência, mas mais importante que isso, até a história da Bíblia, a história de Deus para as nossas vidas. Então é um grande prazer ter o Pastor Cássio neste momento pregar. Boa tarde, irmãos e irmãs. É um prazer. É um prazer estar convosco aqui. A última vez que estivemos juntos foi no dia 28 de abril. Parece que faz algum tempo, não é? Quase 2 meses que não tinha o privilégio de estar convosco. Tenho falado com alguns, principalmente com o pastor David, mas estar aqui convosco é para mim uma grande alegria. E ver algumas caras novas, não é? Algumas pessoas que não conhecia. Para mim é muito bom saber que os irmãos têm estado aqui fiéis ao Senhor. O David disse, não é? Sobre a viagem de Israel, e hoje quero falar poucas coisas em relação a esta viagem, porque vim mesmo para pregar a palavra de Deus, não é? E a palavra do Senhor é muito maior do que as nossas próprias experiências pessoais. Mas hoje não tínhamos combinado nada. Eu e o David falamos esta semana. O David disse: olha, o pastor pode pregar aquilo que quiser, o tema que o pastor quiser, não há qualquer texto ou tema para este mês, né? Apesar de ele estar a estudar o Evangelho de Marcos. E confesso, irmãos, que quando cheguei cá hoje, todo o culto tem sido de alguma forma revelado aquilo que de fato Deus colocou no meu coração hoje ainda, para partilhar convosco. O amor de Deus, né? Essa história maravilhosa da Bíblia, onde temos este Deus que ama incondicionalmente. Um Deus que se dá incondicionalmente, um Deus que faz e muitas vezes não recebe com a mesma intensidade o amor que Ele tanto demonstra para conosco. Por isso é que é um amor altruísta, um amor sem querer ou esperar alguma coisa em troca. E é este amor que, de alguma forma, nesta viagem que fiz de 15 dias em Israel, diríamos a terra da Bíblia, não é? Onde todas as coisas aconteceram, e não só, mas onde podemos entender expressões que Jesus usou, por que Jesus usou, exemplos da natureza, exemplos ao redor, e lá fazem mesmo todo o sentido, não é? Não vim mais ou menos espiritual de Israel, não é? Não fui lá receber um poder sobrenatural de Deus de forma alguma, mas confesso que lá o grupo que foi comigo, éramos 13 pessoas, pudemos experimentar lá grandes situações que muitas vezes experimentamos também onde nós estamos, mas lá, porque estávamos muito limitados com alimentação, muitas vezes com água e até com um lugar calmo para descansar e dormir, estas coisas de facto vieram ao de cima. Então, tem ali um pequenino vídeo que o Felipe, se calhar, já está aí, o David, não é? É um pequeno vídeo do que foi esta viagem. Ele é muito rápido e os irmãos poderão então acompanhar aquilo que desfrutamos lá um pouco. Então, pode começar, David. Acho que é ali no que é. Isso, ok. Preciso de... Pode deixar correr. Só dar aí mais volume. Isso devia passar por aí, mas devia passar sozinho. As frases que aparecem são alguns comentários que foram escritos numa espécie de diário de bordo. Perfeito.
temos alguma dificuldade de entrar e de sair também. Porque a vida veio sem fruto, ainda que o monte se lance ao mar, porque a terra trema, eu hei de confiar. Não olha a circunstância, olha o seu amor, não me diga ao Redentor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me egoísta, não me restou. Porque a vide não deu seu fruto, ainda que o monte se lance ao mar, porque a terra trema, eu hei de confiar. Não há circunstância, olha o seu amor. Bom, os irmãos puderam ter ali um pouco da ideia do que desfrutamos lá. É um país de extremos, uma realidade muito diferente da nossa, é óbvio. Um país muito religioso em todos os sentidos, quer do povo judeu, quer do povo árabe, extremamente religiosos, um povo que respeita, um povo que sabe amar. Não se amam entre si, não é? Eles não se amam, mas sabem amar aqueles que chegam e fomos lá muito amados. As pessoas lá ficam tristes quando não conseguem de alguma forma ajudar o próximo. Aquilo, a ênfase da Bíblia, né, de ajudar o próximo é tão forte lá. E tivemos experiências incríveis com boleias que apanhamos no meio da estrada. Estamos a falar de 13 pessoas com malas e carros a pararem, pessoas que paravam a dizer: olha, nós não temos espaço, pedimos desculpas. Nós assim, é muito diferente de nós. Muitas vezes eu agora, quando passo por alguém na estrada e ele está a pedir boleia, reflito muito: poxa, se calhar devo parar também para ajudar essa pessoa. Mas olha, foi um bom tempo lá em Israel. O povo nos ajudou bastante nesse sentido, né? Israel é a história de Deus, né? Em Israel é a história do povo de Deus, a história da Bíblia, e muitas das coisas que nós sabemos e vivemos é vida de alguma forma daquele povo e daquela nação. Não é um povo que experimentou as bênçãos de Deus e mesmo assim foi um povo com um coração muito duro em relação ao amor de Deus. Não estavam a perceber, e creio que ainda não percebem, o amor de Deus. E o irmão percebe? O irmão compreende o amor pleno e intenso de Deus? Isaías, quando escreve ao povo de Deus, tentando encorajá-los, no capítulo 53, o povo está prestes a ir ao exílio. Isaías está a lançar algumas profecias, não só do tempo de pecado do povo, não só das consequências deste próprio pecado, mas também de algo que Deus iria fazer em favor do seu povo. E quando olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós vemos essa expressão do amor de Deus. Deus sempre, e parte dele sempre, a iniciativa do amor para com o homem. Nunca parte do homem. Nunca partiu de nós. Nem mesmo se o irmão hoje diz: eu amo a Deus,
de todo o meu coração, esse amor que o irmão sente, não partiu de si. Parte de Deus em primeiro lugar. E se o irmão consegue amar Deus hoje, é porque o irmão experimentou o amor de Deus na sua vida. E compreendeu a intensidade deste amor. O irmão não consegue compreender a plenitude deste amor. Mas Isaías, quando escreve, no capítulo 53, e os irmãos certamente conhecem esse texto, onde ele fala do servo sofredor. Ele inicia este capítulo dizendo, colocando algumas perguntas: quem vai acreditar? Quem vai ter fé? Quem vai crer na nossa pregação? Quem é que foi, de fato, a quem foi revelado o braço forte do Senhor? E ele começa então a introduzir a pessoa do servo sofredor, e ele inicia, a partir do verso 4, a missão deste servo sofredor. E eu quero que o irmão repare, e eu vou ler até o verso 10, que o irmão repare, eu vou ler até o 7, depois vou ler o verso 10 e 11. O irmão repare nos pronomes pessoais que Isaías utilizou neste texto. No verso 4 ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Até aqui. Que texto tão forte. O irmão reparou nos pronomes? Ele, dele, por ele, para ele. E o contrário, nós, si, eu, o irmão. Reparem, nós, e é a nós que Isaías coloca em problema. Nós é que de fato cometemos as iniquidades. Nós é que merecemos o castigo. Nós é que fomos de fato e deveríamos ser pisados. Nós, e somente a nós, deveria cair o peso do pecado da morte. Contudo, Isaías não deixa dúvidas em relação a este amor de Deus. Foi a ele que tudo aquilo que estava destinado e reservado a nós caiu sobre ele. Jesus Cristo, a maior prova do amor de Deus. Este Deus que desde o início sempre quis e desejou ter a companhia do homem. Não que ele precisasse, mas ele sempre desejou que o homem vivesse em comunhão com ele. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sempre o foi. Deus não mudou. Deus deseja passar toda a eternidade tendo a sua presença ao lado dele. Este é o desejo de Deus. Deus deseja começar um dia e terminar um dia tendo o prazer da sua presença. Esta é a visão de Deus logo no início da Bíblia. Essa é a visão de Deus no fim da Bíblia. Todo o seu povo reunido, ouvindo com grande alegria as suas palavras amorosas, os seus ensinos maravilhosos, a sua maravilhosa presença enchendo o coração do seu povo. No início e no fim da Bíblia é esta a imagem de Deus. Contudo, muitas vezes,
A imagem deste Deus, do início ao fim, ela é a mesma, ela permanece inalterável. Deus amando o homem. Contudo, a resposta deste homem no início ou no meio da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, não é a mesma resposta pela qual Deus nos criou. E então Isaías, quando escreve este texto, ele não quer deixar dúvidas, nem àquele povo daquele tempo, e nem a nós nos dias de hoje. Se o irmão hoje está aqui, se você hoje veio aqui, será pela primeira vez, ou tem vindo a acompanhar e ouvir acerca deste Deus e deste Jesus, não se esqueça daquilo que eu vou dizer, e certamente o irmão tem ouvido isso. Você é a pessoa mais importante para Deus. Deus ama-te verdadeiramente. E a prova deste amor é que o próprio Deus tomou a iniciativa de resolver o problema que te afasta da presença maravilhosa. Você nunca poderia sair desta condição que você próprio se colocou. Condição de castigo, condição de ser pisado, condição de ser traspassado, condição de ser moído pelas tuas transgressões, pelos teus pecados. Você merecia verdadeiramente o castigo de Deus. Eu merecia e mereço verdadeiramente o castigo de Deus. Contudo, a Bíblia demonstra este Deus vindo ao encontro do homem, buscando resolver este problema. Esta é a imagem do Deus do Gênesis. Quando Satanás entra tentando Adão e Eva. Reparem, a iniciativa do homem qual foi? Fugir, se esconder. E Deus vai à procura do homem e coloca aquela questão: Adão, onde estás tu? Por que foges de mim, Adão? O homem em pecado, a sua tendência natural é fugir de Deus. Porque o pecado, diz-nos a Bíblia, cega o entendimento humano. O pecado faz com que o homem não compreenda o amor de Deus. Por isso, se calhar o irmão na sua vida, com seus colegas de trabalho, muitas vezes quando tu falas do amor de Deus, ele coloca logo essa questão: mas onde está o amor de Deus se a minha vida as coisas não vão bem? Onde está o amor de Deus se as crianças têm morrido diariamente? Onde está o amor de Deus se há, em África ou em outros lugares há tanta fome? As pessoas não entendem que todas estas coisas acontecem. Não é por causa que Deus deixou de amar o mundo e o homem, mas é que o homem tem amado mais a si do que a Deus. O problema do homem está em ele viver cego para as coisas celestiais. Repare na Bíblia, irmão, quantos recados, quantas chamadas de atenção há para que deixemos de viver neste mundo, deixemos de olhar para as circunstâncias, devemos olhar e pensar nas coisas que estão de cima. Não olhar as circunstâncias, olhar o amor de Deus. Deus ama-te de tal forma que Ele deu o seu Filho para morrer no teu lugar. Eu em Israel estive em 2 lugares que uma parte da religião daquele país defende que foi ali que Jesus foi crucificado. Parte mais católica, romana, que é muito forte ainda em Jerusalém, diz que Jesus foi crucificado lá no centro da cidade. Fizeram lá uma grande igreja, onde tem uma grande pedra, onde as pessoas entram lá de joelhos, beijam, choram, rasgam as suas vestes, numa pedra. A outra parte judaica que crê em Jesus defende num outro lugar. Eu estive nos 2. E olhando para aquela visão, muitas vezes temos a ideia de que Jesus foi crucificado bem afastado de Jerusalém. Muitas vezes pensamos, não é, naquelas imagens que tem em algumas Bíblias e até na própria internet, o irmão pode ver, a imagem, a cidade assim, um monte bem longe, lá, as três pessoas lá crucificadas, parece que é tão longe. Irmãos, não foi assim. Se de fato Jesus foi pregado onde os judeus messiânicos ou que creem em Jesus dizem que foi, e eu acredito que sim, porque a palavra do Senhor diz o monte do Gólgota ou caveira, e a fotografia, a imagem mesmo da pedra de uma montanha é mesmo a imagem de uma caveira.
Então eu acredito que foi ali. Estamos a falar, quantos metros temos daqui até o centro da vida? 300. É menos que isso. A entrada da cidade estamos a falar de 200, 150, 200 metros. O meu Jesus Cristo foi crucificado de uma forma vergonhosa para que todas as pessoas que estavam em Jerusalém pudessem ver que criminoso ele era. Contudo, aquilo que para os homens, para os religiosos, era uma imagem de humilhação, Deus redundou de uma tal forma que todas as pessoas naquela cidade, apesar de não compreenderem a mensagem que estava a ser comunicada a todas, vejam só com que intensidade eu vos tenho amado. E se o irmão olhar para a vida de Jesus na cruz, em nenhum momento o irmão vai encontrar um Jesus amargurado, irado, pensando em si em primeiro lugar. A primeira palavra que Jesus diz da cruz, ou a primeira frase, não sabe qual é? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É a primeira expressão de Jesus na cruz. Jesus orando em grande sofrimento, teu favor, o meu favor. Isso é a imagem maravilhosa de Deus. Esta é a entrega amorosa de Deus que muitas vezes ultrapassa o nosso entendimento. A Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para conosco. Deus revelando-se a si próprio como um Deus que ama. Eu não sei se o irmão alguma vez na sua vida já escreveu uma carta de amor a alguém. Certamente que sim. Uma carta onde o irmão tentou revelar todo o seu amor, todo o seu carinho, e muitas vezes, se calhar, numa frase, o irmão perde ali 10 minutos a tentar encontrar uma palavra que descreva a intensidade desse seu sentimento. O irmão escreve, risca, amassa, escreve outra vez e volta a reescrever. E a pessoa, quando recebe esta carta, lê e relê várias vezes, porque aquilo toca o seu coração. A Bíblia é esta mensagem de amor de Deus. Deus comunicando a minha vida, as nossas vidas, a intensidade do seu amor. E há um texto na Bíblia, de um autor muito conhecido, em que ele tenta utilizar uma palavra que descreva a intensidade deste amor de Deus. Ele, ao escrever as palavras de Deus, inspirado por Deus, este homem tenta de alguma forma descrever a maneira pela qual Deus tem amado a sua vida. Mas ele, de facto, ele não consegue encontrar uma palavra no vasto vocabulário da língua grega, ele não consegue encontrar. E no vasto vocabulário da língua portuguesa, se um dia o irmão colocar no seu coração, eu vou escrever uma carta para Deus, demonstrando o meu amor para com Ele, ou tentando, através das minhas palavras, descrever a forma que Ele me ama, o irmão certamente também não irá encontrar uma palavra. Porque o amor de Deus pela sua vida ultrapassa qualquer palavra, de qualquer vocabulário, de qualquer língua na face da terra. E então, João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João escreve este evangelho que leva o seu nome, possivelmente mais de 50 anos que Jesus já havia sido crucificado. E mesmo assim, a imagem de Jesus na cruz era tão intensa ainda no coração de João, que ele, ao escrever essas palavras, tentando vislumbrar e revelar a forma pela qual Deus amou, ele diz: Ele nos amou desta forma que eu não consigo entender. Desta forma tão maravilhosa. E a prova deste amor é que Ele próprio veio resolver o problema do meu pecado. Jesus veio morrer, Jesus veio pagar o preço, Jesus foi traspassado, Jesus foi pisado
usando Isaías e João, para que você não pereça, para que você não morra, para que você não viva eternamente condenado a viver separado de Deus. O teu pecado te afasta de Deus, querido. O teu pecado fere a tua comunhão com Deus. É impossível o irmão passar este obstáculo pelas suas forças. Por mais boa pessoa, por mais fixe que você seja, pelas suas forças, pela sua intensidade até de boas obras, você nunca irá conseguir resolver este problema. E aí está o amor de Deus na sua vida. Deus, sabendo disso, Ele de fato envia o seu Filho Jesus, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida. Prova de amor tão grande eu não conheço. Tenho o privilégio de ter o meu filho e a minha esposa aqui. Imaginemos só que hoje, ao sair daqui, eu vou oferecer a vida do meu filho para aquela pessoa que de fato não liga nenhuma, nem a mim, nem a minha esposa, nem ao meu filho. Até poderíamos considerá-lo como inimigo das nossas vidas. Eu teria um grave problema comigo em primeiro lugar e depois com a minha esposa. Como é que eu iria justificar a ela: olha, eu entreguei e dei o Filipe para morrer no lugar daquela pessoa que não gosta de nós? Foi exatamente isso que Deus fez. Deus deu-se a si, Deus deu o seu Filho único para que morresse naquele dia, no teu lugar. E este amor de Deus requer uma resposta da minha parte e do teu parte. Este amor de Deus, ele é altruísta, ele é incondicional. Deus ama-te e ponto final. Contudo, para que você não morra por causa dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, você tem que responder a este amor de Deus. Repare, é você, não é a pessoa que está ao seu lado, não é a pessoa que está à sua frente nem atrás. Não é o seu vizinho, não é o seu pai. É você que tem que responder a ele. Porque se você responder, é você, não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é as pessoas que estão ao teu redor que irão herdar a vida eterna. É você que irá. Então, o amor grandioso de Deus é desta forma universal. Deus ama o mundo, mas ela é traduzida numa resposta pessoal de cada um de nós. Se o irmão ler este texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, se o irmão substituir Deus, colocar o seu nome e usar, ao invés de amou, dizer eu amei. Eu, Cassius, amei ou amo a Deus de tal maneira que... Qual é a entrega que o irmão é capaz de dar hoje a Deus? Será que o irmão tem a capacidade de sacrificar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua teimosia, o seu medo daquilo que vão pensar? Será que o irmão de fato tem a mesma capacidade de revelar este amor sacrificial a Deus? Claro que Deus não pede que você dê a sua vida por Ele. Você não seria capaz de fazer. Muitas vezes ouvimos pessoas, e até algumas vezes podemos dizer: eu entrego tudo a Deus. O irmão não entrega tudo a Deus. Deus não quer tudo. Deus quer uma coisa só, querido: o teu coração. Porque no teu coração é onde surge, de fato, o teu grande problema. Os teus pecados, os teus pensamentos, o teu afastamento de Deus. Então Deus quer entrar dentro do teu coração e fazer uma transformação extraordinária. Deus, neste momento, eu uma vez ouvi o meu filho a dizer: eu gostava de ser o José Mourinho.
Ele agora já não quer ser jogador de futebol, quer ser treinador de futebol. Queria ser como José Mourinho. Já ouvi outras pessoas dizerem, queria ser o melhor baterista, ou o melhor músico, ou o melhor pintor na face da terra. Queria ser o melhor poeta, e temos aqui grandes poetas que gostam de escrever. Queria ser o melhor maestro musical. Neste momento, o maior sonho que o irmão possa ter na sua vida é incomparável com aquilo que Jesus fez na sua vida. Neste momento, o irmão não pode ser um José Mourinho, nem um maestro, nem um grande jogador de futebol. Neste momento, se o irmão responder ao amor de Deus em Cristo, o irmão passa a sair de uma condição de pecador, de alguém que está condenado, e passa a ser chamado filho de Deus. O irmão entende isso? A melhor identidade do que ser chamado filho de Deus. Reparem, não sou eu que te chamo filho de Deus, não é o pastor David, não é ninguém. É Deus que te chama de meu filho. Para isso, querido irmão, o irmão tem que entender este amor de Deus. Aquela prova maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário. Malaquias, no seu livro, que estou a terminar. Malaquias é um livro maravilhoso na Bíblia, como todos. Mas Malaquias, ele é chamado para anunciar o desagrado de Deus para com aquele povo. Malaquias é um nome hebraico que significa mensageiro, ou até a conotação de anjo. Não é? No hebraico, anjo é Malaki, de Malaquias. Não é? Então, há quem acredite que Malaquias nem é de facto um ser, uma pessoa, mas é uma manifestação de algo sobrenatural enviado por Deus. Eu acredito que seja mesmo um homem de carne e osso. Mas reparem nas palavras deste homem no verso 2 do primeiro capítulo. Um versículo tão pequenino, pelo menos a primeira parte, mas que com uma grande verdade de Deus. Deus diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. O irmão hoje levantou, se calhar pela manhã, com os seus problemas, com as suas lutas, se calhar pensando em dizer, bom, eu hoje tenho que ir lá à igreja do Montijo, tenho que ir lá ouvir o pastor David, ou um outro pastor que vai falar, e não estou muito animado, não estou com grande vontade, tenho tantas coisas para fazer, tenho tantas coisas para arrumar em minha casa. Mas o irmão veio. E o irmão veio porque Deus queria dizer isso pessoalmente para você. Você é amado de Deus. Eu te tenho amado. Agora, irmão, este amor requer da sua parte uma resposta. Este amor requer da sua parte reconhecer em todos os momentos da sua vida o amor de Deus. Os momentos em que o irmão conseguiu passar de ano na faculdade, e nós temos jovens que estão na universidade, ali está o amor de Deus também. Nos momentos em que Deus te deu o privilégio de constituir uma família, de ter agora um novo bebê, aí a chegar, prova do amor de Deus na sua vida. Se o irmão conseguiu hoje abrir os olhos e fazer, é sinal que o amor de Deus está na sua vida, porque o irmão está vivo. Se o irmão está aqui hoje e tem a oportunidade de ouvir isso de Deus, sinta-se a pessoa mais alegre na face da terra. O irmão pode não ser a pessoa mais conhecida aqui do Montijo. O irmão pode não ser a pessoa mais amada no seu prédio. O irmão pode não ser aquela pessoa de destaque no trabalho. Isto não invalida aquilo que o irmão é perante Deus hoje, por causa de Jesus Cristo e por causa do seu amor. Por isso, quando o irmão sair daqui hoje, mesmo que as circunstâncias te digam o contrário, mesmo que as pessoas mais próximas de ti digam-te o contrário, elas não invalidam
a condição que Jesus Cristo te colocou perante Deus. Só alguma coisa que vai te tirar de lá é se verdadeiramente no teu coração andares no teu próprio entendimento, andares consoante as tuas iniquidades, cego para o amor de Deus. Aí sim o irmão se afastará do Senhor. Ele vai te chamar muitas vezes, mas o irmão continuará cego para o amor de Deus. Deus nunca quis isso. Ele não quer isso. Por isso, hoje o irmão tem a capacidade de responder a este Deus. Deus que faz nas pequeninas coisas. Em Israel, estava um dia a andar, e os irmãos que são de Setúbal já ouviram eu a contar esta história e vou terminar com ela. Estávamos a caminhar, eu e o pastor José Henriques, pastor da igreja de Almada não, de Alto do Moinho. O pastor David já esteve lá comigo também. E estávamos a caminhar e ele tem um déficit de magnésio. E magnésio, eu não sabia, uma das causas de câimbras e tudo mais é devido à falta de magnésio no nosso corpo. E ele tem que comer bananas, muitas bananas, e de 5 em 5 dias, pelo menos uma banana ele é obrigado a comer. Estávamos a caminhar, íamos os dois a falar nas estradas de Israel, e ele estava a confessar, era o 5º dia que estávamos lá já, com malas com mais de 15 quilos, muito cansados, e ele disse: olha pastor, eu se calhar a partir de amanhã vou ser aquela ovelha que começará a ficar para trás do rebanho, porque não há bananas, eu não tenho encontrado bananas, e eu vou precisar. Ele começou a contar a história da vida dele, e caminhamos ainda, se calhar uns 10 minutos, assim, uma grande curva numa estrada de terra, e estávamos os dois a falar das bananas da vida, e olhamos assim para o canto, assim, quase indo para o meio assim, da estrada, um cacho de bananas deste tamanho, maduras, boas para se comer, estava ali. Possivelmente alguém deixou, não sabemos, mas é nestas coisas que experimentamos o amor de Deus na nossa vida. O irmão não precisa ir a uma outra cidade, a um outro país para experimentar isso. O irmão, a cada vez que levantar e abrir o seu frigorífico e tirar um copo de leite para beber, está lá o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus redunda em situações práticas dos seus filhos. Qual o pai que não faz tudo pelo seu filho? Qual o pai tem a capacidade de chegar, pegar um prato de comida só para ele e olhar e deixar o seu filho passar fome? Qual pai aqui hoje faria isso? Garanto-vos que todo pai que está aqui, pai ou mãe, daria aquele prato de comida para que o seu filho pudesse comer. Deus fez isso na sua vida, irmão. Deus deu este prato para que o irmão pudesse comer. E este prato não é um prato de comida, é a tua vida, eternamente vivendo ao lado de Jesus Cristo. Qual será a tua resposta ao amor de Jesus? Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai amado, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu nos amas de uma maneira extraordinária, profunda, sublime, que nós não conseguimos descrever, nem sequer compreender com intensidade o Teu amor, Jesus. Mas mesmo na nossa limitação, nós experimentamos o Teu amor. Amor revelado na cruz, amor que entrega, amor que dá, amor que paga o preço, amor que redime, amor que justifica, amor que apaga todas as transgressões, o amor que assumiu sobre si o meu castigo, o castigo que estava reservado à minha vida, do qual redundava numa separação eterna da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque neste momento eu não estou separado da Tua presença, mas posso ser Teu filho e posso Te chamar de Pai. Posso herdar as heranças da vida eterna.
posso herdar as bênçãos celestiais, sou herdeiro de Cristo, participo no teu reino, sou ministro do teu evangelho, sou teu filho por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque tu continuas a me amar de uma forma incondicional. Se nessa tarde aqui alguém que duvidou ou duvida pelas questões da vida, da intensidade do seu amor, ó Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, através desta mensagem, através da tua palavra, não das minhas palavras, possa ter falado no íntimo deste coração, Senhor. E se de fato ele compreende a intensidade do amor de Jesus na cruz, não queremos colocá-lo em nenhuma situação de timidez, nem nada disso. Mas se ele sente isso no coração, ele possa neste momento dizer ao Senhor que mesmo não compreendendo, ele renuncia a todas as suas ações e recebe o amor de Jesus na sua vida. E se ele de fato quiser manifestar isso, ele possa falar com o pastor David, possa dirigir a mim, possa dirigir a qualquer pessoa que aqui está. Porque se assim esta pessoa fizer, ela está a sair deste lugar hoje com uma nova identidade, como um filho de Deus, amado e redimido por Jesus Cristo. Sejas glorificado no meio do teu povo, no nome de Jesus.